Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, e hoje é dia de revermos as últimas e principais transferências confirmadas desta última semana, tanto aqui no Brasil como na Europa. Então, sem muita enrolação, já fortalece com o seu like e inscreva-se aqui no canal se for novo e curtir o conteúdo. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. O América Mineiro contratou o zagueiro Lucão, de 28 anos, que estava livre no mercado, e assinou até o fim do ano que vem. Atlético Goianiense contrata o volante uruguaio Gonzalo Freitas, de 32 anos. Ele deixa o Montevideo Wanderers do Uruguai. O Atlético repatriou o atacante Janderson, de 25 anos, emprestado junto ao Ceará até o fim da temporada. O Dragão contratou também o atacante Joel Campbell, de 33 anos. Ele chega emprestado junto à Alajuelense da Costa Rica por um ano. Já o centroavante venezuelano Jean Hurtado, de 24 anos, foi emprestado ao Atlético Goianiense junto ao Boca Juniors. O Juventude anunciou a volta do atacante David da Hora, de 24 anos, que chega emprestado junto ao Coritiba até o fim da temporada. O Juventude confirmou ainda o empréstimo do meia Guilherme Castilho, de 24 anos, proveniente do Ceará. Já o atacante Diego Gonçalves, de 29 anos, chega emprestado também no Juventude e pertence ao Mirassol. E por fim, o time gaúcho anunciou ainda o zagueiro Ian Souto, de 22 anos. Ele chega do Goiás por valores não revelados. O Vasco da Gama anunciou a volta do meia atacante Alex Teixeira, de 34 anos. Ele estava livre no mercado e assinou até o fim do ano que vem. O time carioca contratou também o colombiano Emerson Rodrigues. O atacante chega emprestado por um ano com opção de compra junto ao Inter Miami da MLS. Enquanto isso, o Bragantino anunciou o meia John, de 21 anos. Ele assinou em definitivo até 2029 e deixa o Palmeiras por pouco mais de 4 milhões de euros. O Fluminense confirmou a volta do volante Nonato, que chega emprestado junto ao Santos por um ano, tendo opção de compra vinculada após isso. O tricolor das Laranjeiras anunciou ainda o zagueiro Inácio, que chega do Sporting Cristal do Peru. Ele assina até 2028 e custou 2 milhões de euros. Matias Arezzo é o mais novo centroavante do Grêmio. O jovem de apenas 21 anos assinou até 2028 e chega do Granada da Espanha por 3 milhões e meio. O Corinthians anunciou dois reforços, o meia Alex Santana, de 29 anos, que deixa o Atlético Paranaense por cerca de 2 milhões e meio de euros e assina até 2027. O Timão contratou também o zagueiro André Ramalho, de 32 anos. Ele estava atualmente livre no mercado após deixar o PSV da Holanda e assinou até o fim de 2026. Já o Atlético Mineiro anunciou o volante Fausto Vera, de 24 anos. O argentino chega do Corinthians por pouco mais de 4 milhões e assina até meados de 2027. E para finalizar o Brasil, o Cruzeiro anunciou a contratação do volante Fabrício Peralta, de 21 anos. Ele assinou por 5 temporadas e deixa o Cerro Porteño do Paraguai a troco de 3 milhões de euros. Livre no mercado, o centroavante Andrés Vombergar assinou com o São Lourenço da Argentina até o fim do ano que vem. Já o Estudiantes La Plata, também da Argentina, confirmou o volante Gabriel Neves. O uruguaio deixa o São Paulo por 735 mil euros. Mais um confirmado no Estudiantes é o centroavante Luciano Jiménez, que chega do Cuiabá por 825 mil euros. Steven Mendoza foi anunciado pelo León do México. O colombiano de 32 anos chega sem custos do Adana Demirspor da Turquia. O Pumas anunciou o ponta Inácio Puceto, de 28 anos, que deixa o Huracán da Argentina por 1,5 milhão. Já o Atlas anunciou o centroavante Uros Djurdjevic, de 30 anos. Ele assinou até 2027 e chega sem custos do Real Sporting da Espanha. O América do México anunciou um pacotão de reforços, começando pelo meia Alan Cervantes, de 26 anos. Ele chega do Santos Laguna por 3 milhões. Já o zagueiro Igor Lichnowsky, de 30 anos, assinou até 2027 e deixa o Tigres por 2 milhões. O centroavante Rodrigo Aguirre assinou com a América até 2027 e deixa o Monterrey por pouco mais de 2 milhões e meio. Por fim, o América confirmou o lateral colombiano Christian Borja, que assinou por 3 temporadas e atualmente estava livre no mercado. O Al Ittihad da Arábia Saudita anunciou o meia Hossein Aouar, que tem 26 anos. Ele deixa a Roma por 12 milhões. O goleiro Bento foi anunciado pelo Al Nassr. O jogador de 25 anos assinou por 4 temporadas e deixa o Atlético Paranaense por 18 milhões.
Já o Al-Qadisiya da Arábia Saudita confirmou o centroavante Aubameyang pelas próximas 2 temporadas. Ele deixa o Olympique de Marselha da França a troco de 10 milhões. Chegando agora na Europa, onde Kasper Schmeichel foi anunciado como novo goleiro do Celtic da Escócia. O jogador de 37 anos assinou por 1 temporada. O Copenhagen da Dinamarca confirmou o meia Thomas Delaney de 32 anos, que chega sem custos do Sevilha. Krasnodar da Rússia oficializa o zagueiro Diego Costa até 2029. O São Paulo recebe 7 milhões e meio de euros. O AEK Atenas da Grécia anunciou o atacante argentino Eric Lamela, que assinou até 2027. Ele chega sem custos do Sevilha. O Olympiacos, também da Grécia, confirmou o zagueiro Lorenzo Pirola, de 22 anos, que deixa a Salernitana da Itália a troco de 3 milhões. Hajduk Split da Croácia anunciou o meia Ivan Rakitic, de 36 anos, que chega sem custos do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Já o Fenerbahçe da Turquia garantiu o empréstimo do atacante Alansan Maximan, de 27 anos. Ele pertence ao Al-Ahly da Arábia Saudita. O experiente centroavante Cenk Tosun, de 33 anos, trocou de clube na Turquia. Ele assinou sem custos com o Fenerbahçe após deixar o Besiktas. O goleiro Jeroen Zoet, de 33 anos, assinou por 3 temporadas com a Alkmaar da Holanda e chega sem custos do Spezia Calcio da Itália. O Ajax da Holanda anunciou o ponta Bertrand Traoré até 2026. O jogador de 26 anos chega sem custos do Villarreal. O Nacional de Portugal anunciou o empréstimo do meio-atacante Daniel Penha, de 25 anos, que pertence ao Atlético Mineiro. O Nacional anunciou também o empréstimo do lateral direito Gustavo Garcia, que fica por 1 ano junto ao Palmeiras. Enquanto isso, o Rio Ave, também de Portugal, anunciou o zagueiro Jonathan Panzo, que chega emprestado junto ao Nottingham Forest. Já o Braga confirmou o zagueiro Bright MB, de 21 anos. Ele assinou até 2029 e deixa o Hannover da Alemanha por 6 milhões. O Porto confirmou o volante Domingos Andrade, de 21 anos. O jovem angolano assinou até 2028 e deixa o Felgueiras, também de Portugal, por valores não revelados até o momento. Na França, o Rennes confirmou o meia dinamarquês Albert Groenbach por 5 temporadas. O jogador de 23 anos deixa o Bodo Glimt da Noruega a troco de 15 milhões. O Rennes confirmou também o meia Glyn Kamara, de 28 anos, pelas próximas 4 temporadas. O finlandês deixa o Leeds United a troco de 10 milhões. Já o Alshere confirmou o centroavante Tel Bayer, de 24 anos. Ele deixa o Motherwell da Escócia por quase 2 milhões. O Lille anunciou o lateral direito Thomas Meunier, de 32 anos, que estava livre no mercado e assinou por 1 temporada. Já o Lyon anunciou o centroavante Georges Mikaltadze, de 23 anos. Ele assinou até 2028 e deixa o Metz, também da França, por 18 milhões e meio de euros. O Lyon anunciou ainda o jovem atacante Alejandro Gomes Rodrigues, de apenas 16 anos. Ele assina até 2027 e chega sem custos do Southampton. E para fechar a França, o Olympique de Marselha contratou o atacante Mason Greenwood, de apenas 22 anos, que assinou até 2029, e deixa então o Manchester United por 26 milhões. O Eintracht Frankfurt da Alemanha confirmou o lateral direito Rasmus Christensen, de 27 anos. Ele chega emprestado junto ao Leeds United. O Stuttgart da Alemanha confirmou o centroavante Ermedin Demirovic, de 26 anos. O bósnio assinou até 2028 e deixa o Augsburg, também da Alemanha, por 21 milhões. Bayer Leverkusen confirma o atacante Martin Terrier, de 27 anos. Ele assinou por 5 temporadas e deixa o Rennes da França por 20 milhões. Já o Borussia Dortmund anunciou o centroavante Guirassy, de 28 anos, que chega do Stuttgart por 18 milhões e assina por 4 temporadas. O Empoli da Itália garantiu o empréstimo do centroavante Sebastiano Esposito, de apenas 22 anos, que pertence à Internazionale. O Empoli confirmou ainda o empréstimo do goleiro colombiano Davis Vázquez, de 26 anos, que pertence ao Milan. Já o Como anunciou o experiente goleiro Pepe Reina, de 41 anos. Ele chega sem custos do Villarreal e assina por 1 temporada. O lateral esquerdo Alberto Moreno, de 32 anos, também assinou por 1 temporada com o Como e chega sem custos do Villarreal. Já o Parma anunciou o goleiro Zion Suzuki, de apenas 21 anos. O japonês assinou até 2029 e deixa o Saint-Truiden da Bélgica por 7 milhões e meio. O Cagliari confirmou 3 jogadores que vêm da Atalanta. O meia Michel Adopó, de 23 anos, que chega emprestado com opção de compra.
Já o meia Nadir Zorteia, de 25 anos, assinou em definitivo até 2028 e custou 5 milhões. E já o centroavante Roberto Piccoli, de 23 anos, chega emprestado com opção de compra vinculada. Por outro lado, o volante Ibrahim Sulemana, de apenas 21 anos, fez o caminho inverso, deixando o Cagliari e assinando com a Atalanta por 7 milhões e meio de euros. O Torino garantiu a contratação do zagueiro Saul Coco, de 23 anos, até 2028. Ele chega do Las Palmas da Espanha por 7 milhões e meio. O Torino contratou ainda o goleiro Alberto Pagliari, de 31 anos. Ele assinou por 2 temporadas e chega do Benevento, também da Itália, por valores não revelados. A Lazio confirmou o empréstimo do lateral esquerdo Nuno Tavares, de 24 anos. Ele pertence ao Arsenal e tem obrigação de compra fixada em metas. Já Gaetano Castrovilli assinou sem custos com a Lazio por 3 temporadas. O meia de 27 anos chega da Fiorentina. Falando na Fiorentina, o zagueiro croata Marin Pongracic foi confirmado por lá. Ele chega do Lecce, também da Itália, por 15 milhões de euros. Já a Roma confirmou o goleiro Mati Rian, de 32 anos, que assina por 1 temporada. Ele estava livre no mercado. A Juventus contratou o lateral esquerdo Juan Cabal, de 23 anos, que chega do Hellas Verona, custando quase 13 milhões de euros e assinando até 2029. Fechando a Itália com o Milan, que anunciou o atacante Álvaro Morata. Para tê-lo, o time italiano pagou a multa rescisória junto ao Atlético de Madrid, que era de 13 milhões de euros, e o contrato é válido por 4 temporadas. O Rayo Vallecano da Espanha garantiu o empréstimo do volante Gerard Gumbau, de 29 anos, que pertence ao Granada. O Deportivo Alavés confirmou o centroavante Asier Villalibre, de 26 anos. Ele chega do Athletic de Bilbao por 1 milhão de euros. O Alavés contratou também o zagueiro Moussa Diarra até 2028. O jovem de 23 anos deixa o Toulouse sem custos. Enquanto isso, o Celta de Vigo confirmou o empréstimo do centroavante Borja Iglesias, de 31 anos, que pertence ao Real Betis. O Villarreal contratou o zagueiro francês Willy Cambiwala, de apenas 19 anos. Ele assinou até 2029 e deixa o Manchester United por 10 milhões. O Villarreal confirmou ainda o lateral Sergi Cardona, de 25 anos. Ele chega sem custos do Las Palmas e assina por 3 temporadas. Já o Sevilha anunciou o meia Albert Sambi Lokonga, de 24 anos. O belga chega emprestado junto ao Arsenal com opção de compra vinculada. Enquanto isso, o meia Saúl Ñíguez, de 29 anos, também chega emprestado no Sevilha até o fim da temporada, proveniente do Atlético de Madrid. O Getafe confirmou o ponta Alex Sola, de 25 anos, até 2027. Ele chega do Real Sociedade por 1 milhão. Mais um confirmado no Getafe é o lateral esquerdo Diego Rico, de 31 anos, que deixa a Real Sociedade por 1 milhão e meio de euros e assina por 2 temporadas. Já a Real Sociedade anunciou o lateral esquerdo Javi Lopes, de 22 anos. Ele foi comprado junto ao Deportivo Alavés por 6 milhões e meio e assina um contrato longo por 6 temporadas. O Burnley anunciou o lateral esquerdo Lucas Pires, de 23 anos. Ele deixa o Santos por 2 milhões e meio de euros e assina até 2028. O Ipswich Town contratou o goleiro Muriqi, de 25 anos, até 2028. O jogador de 25 anos deixa o Burnley a troco de 9 milhões e meio. O Southampton confirmou o volante Flynn Downes, de 25 anos, pelas próximas 4 temporadas. O jogador chega do West Ham por 21 milhões e meio de euros. O Aston Villa repatriou o atacante Jadon Philogene, de 22 anos. Ele deixa o Hull City por 16 milhões e assinou por 5 anos. O zagueiro Nikola Milenkovic assinou até 2029 com o Nottingham Forest. O sérvio deixa a Fiorentina por 14 milhões e meio. Já o Manchester City anunciou o atacante Savinho, que deixa o Troyes por 25 milhões fixos e mais 15 milhões em variáveis. O jovem de apenas 20 anos assinou até 2029. O rival Manchester United anunciou o jovem zagueiro Leny Yoro, de apenas 18 anos. Ele assinou até 2029 e deixa o Lille da França por 62 milhões de euros, mais uma quantia em variáveis. E para fechar o vídeo de hoje, o Arsenal confirmou o goleiro Tommy Setchford, de apenas 18 anos. Ele chega do Ajax da Holanda custando 900 mil euros.
O vídeo de hoje então fica por aqui. Tivemos bastante contratações confirmadas nesta última semana, então se você gosta desse vídeo e quer que eu continue trazendo, já fortalece com seu like e deixe um comentário para gerar engajamento, já que esse tipo de conteúdo dá muito trabalho, eu sei que vocês gostam bastante. Combinado então? Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos uma ótima semana e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço!